1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Gente, eu estava ali agora, eu não ia pregar isso não, eu ia pregar outra coisa. Mas Deus ali na hora deu uma direção. Tão bacana. Você acha que a obra de Deus hoje é diferente da obra de Deus no passado? Não. Mas naquela época não tinha transferência. Tinha. E quem fazia era Deus. E eu vou mostrar para você na Bíblia, Deus transferindo os homens dele de um lugar para o outro, e era cada lugar difícil, você que fica reclamando. Olha lá. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, ele morava onde? Então ele estava onde? Em Gileade. Muito bem. Disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então aquele ali era o que? Era um homem de Deus. Dito isso, Deus transferiu Elias. Mas Deus fazia transferência também? Fazia. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Para onde que ele foi mandado? Lá para a fronteira. Ele foi mandado para um lugar distante, ou seja, ele foi para o interior. Ele não estava em Jerusalém, não. Nem em Samaria, não. Ele não estava nas capitais. Ele foi transferido para onde? Para onde? E era tão longe que Deus falou: esconde-te ali. Mas ele era o grande profeta Elias, o principal profeta da nação. Pois é, Deus transferiu ele lá para a fronteira, mandou ele ficar lá num canto, lá longe. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Pois e fez, segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. O que Elias fez? Obedeceu. Ele poderia falar: Senhor, mas peraí, mas lá é longe. Eu vou ficar lá num canto escondido. É lá na fronteira. É igual quando acontece aqui em São Paulo, né? Pô, mas eu fui transferido lá pela fronteira. Aqui faz fronteira com Mato Grosso, não faz? Lá na fronteira do Mato Grosso, pois é. Paraná, Minas, Rio. Ué, mas espera aí. Elias foi transferido. Foi Deus que mandou ele para lá. E ele obedeceu, ele fez conforme mandou o quê? A palavra. Você ainda vai ver mais ainda. Ele fez conforme a palavra de Deus. Mandou ele ir, ele obedeceu e foi. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então, vai acompanhando. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai aonde? A Sarepta, que pertence a Sidom. De novo foi ele transferido. Qual a novidade de transferir alguém? Ele não ficou lá, a Bíblia não diz quanto tempo ele ficou naquele lugar. Mas Deus falou para ele: agora você vai sair daqui e você vai para esse lugar aqui. Vai lá para Sarepta. Aí alguém vai dizer: mas Sarepta com certeza é uma cidade bem melhor, né? Que nada, a coisa estava feia lá. A coisa estava terrível, o povo lá estava morrendo de fome. Sarepta era um povoado.
demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Quer dizer, tudo já estava no plano de Deus, Deus já tinha preparado alguém, como Deus sempre prepara, quando você ou eu somos transferidos. Deus já prepara o nosso sustento naquele lugar. Por que o medo? Por que o receio? Se Deus já preparou tudo, ou ele é incoerente? Não. Deus já prepara pessoas para cuidar da gente, para cuidar de nós, na esperança que nós cuidemos também daquele povo. Então, ele se levantou e foi ao palácio do rei reclamar. É isso? Ah, não foi não? Não. Se levantou-se e se foi a Sarepta. Obedeceu. Ele não questionou a Deus, por que eu tenho que ir para lá? Eu sou Elias. Não, ele foi. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, conforme Deus falando, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. A mulher estava fazendo o quê? O que ela estava fazendo? Qual foi a primeira impressão que Elias teve quando chegou lá e encontrou a viúva? O que ela estava fazendo? Apanhando lenha. O que pressupõe que ela não era rica. Se ela fosse rica, quem estava lá apanhando lenha eram os servos dela. Então, de repente, Elias podia chegar na entrada de Sarepta. Uai, é aquela ali? A mulher está ali pegando lenha. Assim, às vezes, é a impressão que alguns têm quando chegam na cidade para onde ele é mandado, ou quando ele chega e olha a igreja. Aqui? Ou bem, jogaram a gente aqui, bem, né? Esse termo que alguns de vocês usam, gostam de usar, eu fui jogado em tal lugar. Ué, então Deus jogou Elias lá em Sarepta. Será? Por que Deus não escolheu um outro lugar? Tinha tantas cidades melhores do que Sarepta, tinha tantas outras viúvas que, de repente, herdeiras de uma fortuna, o marido morreu, era muito rico, e ela ficou bem financeiramente. Por que Deus não mandou para essas cuidar? Foi escolher exatamente uma cidade muito pequena, um povoado, e dentro daquele povoado muito pobre e pequeno, a mulher que ia sustentar Elias estava na beira estava falida já, não tinha nada, ela ia morrer de fome dentro de alguns dias, porque não tinha mais nada. Elias não questionou, ou achou que Deus errou, ou achou que Deus não viu, não. Ele chegou lá, viu a mulher e pediu para ela o quê? Um copo d'água. Você sabe quem é essa mulher? Eu já preguei isso aqui para os regionais. Você sabe quem é essa mulher que Deus separou para sustentar Elias? Ela é a igreja. Aquela mulher estava bem financeiramente? Não. Muitas vezes a igreja para onde você vai, ela não está bem, as pessoas são muito simples. O povo está doente. Não tem um carro parado na porta da igreja, porque ninguém ali tem carro. Chegam lá de bicicleta, outro chega a pé. Essa mulher viúva representa a igreja que eu e você recebemos para cuidar. E quando você se recusa, porque quem é que ia abençoar Elias na frente? Era exatamente a mulher que nada tinha. Mas por que Deus fez isso então? Porque cabia a Elias abençoar a mulher para que ela pudesse sustentá-lo. Cabe a mim e a você abençoar o povo para que o povo nos sustente. É isso. É isso que você precisa entender. Parte de nós é que abençoamos a viúva. A viúva é a igreja, que está precisando de cura, de libertação, de prosperidade, de bênçãos. É a viúva, que se você olha, dá meia volta, você vai abandonar ela à morte.
Aquela viúva ia morrer se não fosse a presença de Elias ali. Ela ia morrer. E quantas igrejas estão morrendo porque o pastor, o profeta que ali está, ele se recusa a abençoar a viúva. De vez em quando fecha uma ou outra igreja, e a culpa é do pastor. O povo está saindo, a culpa é sua. Mas o fulano abriu uma igreja ali do lado. Faz parte, meu irmão. Aqui por perto não tem igrejas, não? Tem ou não tem? Tem. E de ex, inclusive, que passaram por aqui. E aí? Por causa disso, eu vou ficar olhando lá? Não, o povo está indo para lá. Pelo amor de Deus, o que mais tem é povo. Se você começar a olhar para isso, você mesmo está desqualificando a sua fé e o seu trabalho. O outro é melhor que você? É isso que você quis dizer? Mas ele ficou lá 300 anos. Isso aí não é difícil de reverter, não. Manda um paralítico levantar, ou abre a vista de um cego lá, que eu quero ver se o povo de lá não fica sabendo e não volta. Mas o outro lá é isso, é aquilo, e mete o pau no outro. Rapaz, se o outro lá é tudo isso que você está falando, então você é o homem de Deus, você vai arrebentar. O povo vai logo ver a diferença dos dois. Aliás, deixa eu dar um conselho para você. Aliás, eu já falei isso aqui, aproveitando as trocas. Não fala mal do pastor que estava antes de você. Me perdoa, gente. Eu posso falar? Isso é burrice. É burrice. O pastor, o bispo que fala mal do antecessor, me perdoa, você está sendo burro. Desculpa, eu estou pensando uma palavra aqui, tipo, Vossa Excelência está faltando com a verdade, mas eu vou dizer aqui, Vossa Excelência é um jegue, né? Porque isso não tem outra qualificação, é muita burrice. Primeiro que você está chegando novo lá. Por pior que seja o outro, tem gente lá que gostava dele. Aí você vai arrumar encrenca já com esses de cara. Segundo, você foi chamado para ganhar almas e pregar o evangelho, não para fazer fofoca. Larga de ser fofoqueiro e ficar falando da vida dos outros. Para com isso. Para com isso. Pelo amor de Deus. Mas ele saiu da obra. Uai, quem é que diz que todo mundo que saiu dessa obra não presta? Você está julgando, é? Você é juiz agora? Aí se a pessoa quis sair, você é com ele e com Deus. Isso não te dá o direito de falar mal daquela pessoa porque ele saiu. Ele saiu e abriu uma igreja bem ali na frente. Ué. E o povo, o que o povo tem a ver com isso? Aí você vai lavar a roupa suja lá com eles? Tá vendo? Olha lá, tá lá, roubou, olha lá o que ele fez, olha lá, abriu a igreja, tá assim, tá assado. Ou como acontece em alguns casos aqui, aí você querendo se justificar, aí você fala do anterior. Inclusive o anterior que estava aqui, gente, não pagava aluguel não, hein? Doido. Você vai perder a igreja também. Vai deixar de ser jegue. Porque, gente, meu Deus do céu. Cuida da sua gestão. Faz o seu trabalho. O engraçado é, ele não pagava aluguel. Aí eu ia levantar e falar, agora o senhor chegou e vai pagar todos, né, pastor? Não, peraí, não é assim, eu já peguei. Uai, você não é melhor do que o outro? Está falando mal do trabalho do outro? Por favor, eu não quero que vocês falem do antecessor. Está proibido. Mas você vai falar assim, gente, o pastor fulano que estava aqui, Deus abençoou ele, amém? Vamos orar por ele, que Deus abençoe ele. Aí você vai passar uma boa impressão para as pessoas vão ver que você não é fofoqueiro, que você está ali para pregar a palavra, porque quem chega doente, enfermo, desesperado, não quer saber se o outro pagava ou não pagava aluguel, ou se o outro fez ou deixou de fazer. Ela quer ser curada, ela quer ser abençoada, ela quer prosperar, e ela está contando que você, como homem de Deus, vai fazer isso na vida dela. É isso que ela espera de você. É isso aí. Muitas trocas foram feitas aqui. Eu espero que você não esteja falando mal. Não, bispo, eu não falo lá com o povo mal do pastor, não. Só na reunião de obreiros. Não, bispo, só na reunião interna que eu fiz lá,
que eu falei para os obreiros, ó, gente, vocês sabem, né? O pastor que estava aqui era assim, era assado. Ah, mas tem um escândalo lá. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Uai, foi você que fez o escândalo? Não foi. Gente, estou eu aqui agora, amém? Vamos trabalhar, vamos ganhar almas e tal, papapá, pepepé, vamos fazer assim, pá, dar as orientações, acabou a reunião de obreiros. Aí você fala o quê do outro? Ah, mas estão dizendo aqui que ele fez isso, fez aquilo. Mostra o seu trabalho. Esquece o outro. Ou você é investigador de polícia. A Bíblia diz, não se dê ouvidos a tudo que se dizem. Aí você chega lá, o diabo já vai enviar um para falar mal do outro. Aprenda isso, esse é o diabo. Não é Deus não. Faz o seu trabalho. E se for algo muito grave que ele fez, traz para a direção da igreja. Aí você vai trazer para a direção. Bispo, o pastor que está lá fez isso, isso, isso. O povo não tem nada a ver com isso. Você quer o quê? Vacinar as pessoas? Você quer ser usado pelo diabo para fazer as pessoas olharem os pastores e bispos com maus olhos? É isso que você quer? Deus quer usar a sua boca. E se você ficar falando mal do outro, infelizmente, me perdoe, mas quem está usando a sua boca é o diabo. É o diabo. Você não está vigiando. Eu já ensinei isso aqui. Não importa. Ah, mas ele sabe. Não importa. Faz o seu trabalho. O povo está malicioso por causa disso. Aí o outro que saiu, ou o outro que estava lá, aí começa a guerrinha. Fulano está falando mal de mim lá, não sei o quê. Começa, pelo amor de Deus, gente. Parece criança. Aliás, tem uma passagem que fala sobre isso, né? Aqui comparareis essa geração a meninos, né? Na praça, gritando uns com os outros. Sabe onde está essa passagem? Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Aqui vamos comparar alguns aqui. Olha lá você está aqui, ó. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos, que sentado nas igrejas, gritam aos companheiros. Aí eu mudei um pouquinho só ali. Ó. Ali é na praça, né? Menino, isso é coisa de menino, gente. Isso é coisa de criança. Um fica falando mal do outro. Um criticando. Ó, bispo, está falando mal de mim lá, ó. Não sei o quê. Aqui, ó. Olha lá, mandou mensagem para o obreiro. Foi na casa do obreiro. Meteu o pau em mim lá. Aí o obreiro veio. Pastor, o pastor novo chegou aqui e falou mal do senhor. Aí pronto, começa que zumba. Não faça isso, por favor. Isso aí não é inteligente. Entenderam? Elias chegou lá e viu o quê? Uma mulher pobre. Aí pediu para ela trazer um pouco de água para ele, estava com sede. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Estava com fome. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Por que ela falou Senhor teu Deus? Porque aquela viúva, de cara, já reconheceu que ele era o quê? O homem de Deus. De cara, ela já percebeu que ele é homem de Deus. O homem de Deus, ele, assim que chega num lugar, as pessoas já percebem. Você, quando chega num determinado lugar, as pessoas já olham para você e já veem em você uma autoridade. Ela falou, olha, tão certo como viu o Senhor teu Deus. Ela não falou Senhor meu Deus, ou o Senhor Deus. O Senhor teu Deus. Como diz, é o Deus a quem você está servindo. Ou seja, de uma certa forma, transferindo uma responsabilidade, da qual nem eu nem você podemos fugir dela. Aí qual foi a resposta? Espera aí. Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha
numa panela e um pouco de azeite numa botija. Aqui, ó, eu vou fazer uma ressalva aqui, ó. Ela está falando punhado de farinha, significa o quê? Pouca farinha. E um pouco de azeite. Vamos supor que o pastor foi transferido de sexta para sábado. Aí sábado ele foi com a família dele, chegou lá na casa e tal, olhou, aí falou com a mulher assim, vamos dar uma passada lá para ver onde que é a igreja? Aí vai com a mulher, a igreja está fechada, sábado à noite, né? Fechada, ele para assim. Igreja fechada é tudo igual, né? Ela olha assim, a igreja é aqui, ó. Legal, bacana, né? Parece que é bacana. Não tá. Amanhã o culto é 8 da manhã, vamos embora. Aí vai para casa. Aí quando chega no outro dia, no culto de domingo, é que ele vai saber a realidade da igreja, né? Na verdade, Elias só ficou sabendo que ele já olhou de banda assim, já viu que a mulher estava catando lenha. Mas quando ele foi pedir para ela um pão, e ela falou que só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, se revelou a verdadeira situação da mulher. A mulher era pobre e estava para morrer de fome. Revelou-se a situação da mulher. Aí no domingo, o pastor chega, nesse dia ele chega até mais cedo, né? 6h30 ele já abre a igreja. Abre e tal, pá, aquela coisa toda, esperando o povo das 8. É das 7 horas, nada. 7h10, chegou uma vozinha. Mas ainda falta 50 minutos para começar a reunião, né? Aí a vozinha senta lá, olha meio assim desconfiada, viu uma pessoa diferente, né? Está lá sentadinha. Aí daqui a pouco chegam mais 2 ou 3 pessoas. Aí deu 7h30, já tem 20 pessoas no salão. Aí o pastor já começa a suar frio, começa a olhar para a cara da esposa. Aí quando dá 8 horas, não encheu a igreja. Aí a esposa, já vendo que o marido está meio nervoso, suando. Não, filho, é que de repente o povo aqui chega atrasado, né? Aí, vamos esperar mais 5 minutinhos. Chega 5 minutinhos, nada. Aí ele vai, vou começar a reunião. Aí quando o povo fica de pé, fica legal, né? A igreja dá uma... Aí ele começa, gente, sou o pastor fulano e tal. Aí o povo, e o pastor Joaquim, aquele miserável, sem vergonha, que não pagava aluguel. Não, nada disso. Não vai falar isso, né? Não, o pastor fulano, Deus abençoou ele e tal, foi para tal lugar assim, assim. Amém, igreja? O povo, se é aquele pastor bacana, carismático, você vai ouvir aquele assim, Aí você logo percebe. Ixi, pastor aqui, o povo gostava dele. Aí o diabo cutuca, tá vendo onde você veio se meter? Aí, ó, o povo não gostou de você não. Não tem nada a ver, gente. Se aquele pastor que estava lá fez um bom trabalho e você fala que ele foi para outro lugar, é natural que as pessoas, você quer o quê? Mas se você falar e o povo não falar nada, um olhar, fazer assim, aí você fala assim, aquele pastor... Mas seja como for, devidas apresentações foram feitas. Aí você começa a louvar e tal, aquela coisa toda, liga lá o seu pendrivezinho já, né? Bota lá na música, aí você já olha assim, a sua mulher que já te conhece há 300 anos, aí chega para você e agora, hein? Pois é, olha onde eu fui amarrar meu burro, que coisa. Lá tinha mais gente, não tinha? Tinha, com certeza. Aqui tem, ó. Aí começa a reunião e tal. Aí quando ele manda o povo abrir os olhos e sentar, aí que aparecem os buracos mesmo, né? Eu sei porque aqui, ó, olha o tamanho da minha igreja. Você acha que eu não passo isso aqui, não? Só que as minhas reuniões, a maioria é ao vivo, transmitida, né? Aí eu só fico olhando pro grueiro ali, ó. Irmãozinho, o que você está filmando aquele buraco lá, irmãozinho? Filma aqui que está cheio de gente. Olha o tamanho da minha igreja, ó. Bota 4.000 pessoas aqui, parece que não tem ninguém. Olha o tamanho da igreja. Você pensa que eu não passo isso também, não? Só que a minha é a televisionada, a sua ninguém está vendo, é só você. A minha é televisionada, ao vivo. Aqui não tem nem para escorregar aqui. Uai, eu subo sempre aqui na fé, porque para encher isso aqui é fácil não, gente. Olha o tamanho.
A bitela da igreja. Vem para o Brás, vem para cá. Vem, você vê como é que é fácil fazer reunião aqui. Bom, aí, quando você manda sentar e você vê os buracos que ficaram, aí você está diante da realidade da igreja. Elias estava diante da realidade da mulher. Não tenho nada. Volta lá de novo. Vamos voltar, vamos ver ao pé da letra. Nada tenho cozido. Nada, coloca na palavra nada, nada é nada. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês, aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Voltando à comparação. Se a viúva era a igreja ali estava para morrer. Aí você vai entender por que ele foi enviado àquela viúva, porque Deus não queria que ela morresse. Entenda, Deus não quer que a igreja morra, não quer a igreja morrendo, não quer a igreja passando fome, humilhação. Aí você é mandado para lá, e você fica chateado, aborrecido, revoltado, porque Deus não quer que aquela igreja morra, por isso mandou você. Mas você não entende isso, não, você não consegue entender isso. Elias estava num nível espiritual muito maior que o nosso. Tanto é, o que foi que Elias falou? Não temas. Que beleza. Se preocupa não, igreja. Em outras palavras, se preocupa não. Deus vai abençoar. Filha, tem 10, 15, 20 pessoas aqui para arrebentar. Nossa, nós vamos encher essa igreja aqui, ó. Vamos evangelizar, vamos botar carro de som. Aí as pessoas já percebem aquele pastor diferente, animado. Amém, gente? Graças a Deus. Levanta aí o paralítico. O paralítico levanta por quê? Rapaz, pastor é de fé. Ou lá na hora alguém é curado. Sumiu o nódulo. De repente ele está fazendo a oração, né? Aí uma mulher começa a chorar lá no meio. O que foi? O que foi? Para. O que aconteceu? O que foi, filha? Sumiu o nódulo. Sumiu. O poder de Deus está aqui, igreja. Eu tenho que ensinar vocês a fazer o trabalho. Como é que eu faço aqui? Toda terça-feira do Milagre Urgente, o povo só olha para o manto ter curado. Aí eu rolo no chão, desço as escadas. Aí alguém vai falar assim, mas o apóstolo falou que não precisa rolar no chão, não. Ele falou que não precisa subir na parede. Meu irmão, quem está em casa assistindo, Luiz, é ou não é, Luiz? O povo chega aqui contando, bispo, eu estava em casa assistindo, quando eu vi aquele cego que foi curado ali, só de chegar perto do manto, eu não pensei 2 vezes, catei minha roupa, vesti e vim correndo para cá. E chega aqui é curado também. Você que eu tenho que ensinar vocês o trabalho? Ah lá, sumiu o nódulo, para, sumiu o nódulo agora. O povo olha, rapaz, esse homem é de Deus mesmo. Meu irmão, peraí, tem que ser inteligente, peraí. Aí você fez isso, o povo já, rapaz, pastor, se o outro que estava antes de você era mole, melhor ainda. Você vai deitar e rolar, meu irmão. Se o outro que estava lá era bom de serviço, você tem que trabalhar bastante. Tem gente que gosta de pegar a igreja cheia, né? Você não sabe o problema que é. Aí depois pega e não segura, e vem com as desculpas. Mas é porque aconteceu isso, porque choveu lá, porque caiu um raio na árvore lá do outro lado da calçada. Aí começam as desculpas. Sabe por quê? Quando se pega um trabalho bom, que era um homem de Deus que estava lá, aí você não dá conta, aí você começa com desculpa. Você começa a arrumar um monte de desculpa. Na verdade, é você que não dá conta do recado. Mas todo mundo quer pegar a igreja cheia. Todo mundo quer pegar a igreja grande. Só que não tem
peito para segurar o trabalho. Esse é o problema de alguns. Não de todos, claro. Tem gente que pega a igreja cheia e dá cresce em cima da igreja cheia. Porque tem peito para trabalhar. Confia em Deus e bota quente. Agora, se você pegou ao contrário, como eu sempre escuto, quando eu pergunto com alguém que foi transferido, e aí fulano, como é que está lá? Não, bispo, o povo está voltando. Mas que virou um jargão aqui, rapaz. Toda igreja o povo está voltando, e nunca volta, né? Porque aí eu vou acompanhar depois o desenvolvimento lá, falar, você não falou que o povo está voltando, o povo está caindo aqui, ó. Não temas. Que palavra, hein? Vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazei-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Agora é interessante, isso aqui faz cair por terra aquela tese do dar tudo, né? Elias era o maior profeta que essa terra já viu, e ele não falou, traz tudo para cá, faz um bolo só para mim. Foi isso que ele fez? Faz um pequeno para mim e faz para você e para o seu filho também. Esse é o espírito da oferta. Esse negócio de tirar tudo está contrário à palavra. Porque Elias não pediu tudo da mulher. Falou, faz para mim um quê? Um pequeno. E depois farás para você e para teu filho. Aí que entra agora, ó. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. E entra o homem de Deus. A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aí ele abençoou a mulher. Ele determinou a bênção na vida da igreja. Esse é o meu e o seu papel, determinar a bênção do povo. É você que tem que determinar, é você que tem que falar, é você que tem que abençoar o povo. E se o povo não está abençoado, a culpa é sua. Não há outra escapatória, não tem outra forma de explicar. Se o povo de um lugar não está abençoado, a culpa é do pastor, é do bispo que está ali. Porque essa responsabilidade é nossa. Nós temos que abençoar o nosso povo. É nossa. Não adianta você fugir disso. Então é melhor você deixar de ser pregador. Você está no ofício errado. Deixa de ser pregador. Porque aí se você for vendedor de sapato, se não entrar gente para comprar sapato na loja, você vai virar para o vendedor e falar, a culpa não é minha. Aí você pode se justificar. Mas com relação à obra de Deus, não. Ele mudou a história da vida da mulher. Nós temos obrigação de mudar a história da vida do nosso povo. E parar de ficar reclamando. Para de ficar reclamando. Para de achar ruim. Tudo é motivo. Mas a casa que eu estou morando lá não é boa. Está faltando algum móvel? Procura o regional, ele vai fazer a CI, eu vou autorizar, a gente compra. Mas tem um mofo lá, pinta a parede. A casa está meio velha, compra uma lata de tinta. Quantas vezes eu já fiz isso? Eu já fiz isso. E se não tem condição, tira as fotos, leva para o regional, ele vai trazer para mim. Nós vamos autorizar você a alugar outra casa. Qual que é o problema? Você precisa sair de lá por causa disso? Mas o outro que estava lá, estava morando naquela casa, né? Faz do limão a limonada, gente. Você é homem de Deus. Você tem unção para isso. Não coloca dificuldade, não dá ouvidos ao diabo, porque o diabo quer isso, que você coloque dificuldade, que você, coloca na sua cabeça que aquele lugar não é bom. Todo lugar é bom. Primeiro porque Deus está ali. Aliás, por que você acha que Jesus, ele disse assim, onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali estarei no meio delas. Coloca aí, por favor. Vamos ver se ele falou isso mesmo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou. Não é estarei, não. Eu já estou. Está no presente, o verbo está no presente. Ali estou,
no meio deles. Sabe por que ele falou isso? Porque Jesus sabia que haveria momentos que só teriam 2 ou 3 pessoas na sua reunião, pastor. Ele já sabia e já falou para você, há mais de 2000 anos atrás, irmãozinho, meu filho na fé, olha, vai ter momento que na sua reunião só vai ter 2 ou 3 pessoas, mas não se esquece não, eu estou ali no meio dela, estou ali no meio delas. Aí, quando você chega lá da janela, no basculhante lá do escritório, abre devagarinho assim, ó, porque tem um reflexo da luz, né? Ih, só tem 3 pessoas ali. Chama lá o obreiro fulano. Irmãozinho, vai lá, abençoa aquele povo, vai lá, faz a reunião, sua oportunidade, vai lá. Só que a reunião não é a dele, é a do pastor. Mas aí ele fica lá de cima assim, ó. Vai que chega mais umas 10 ou 15, aí eu desço. Não chegou não, deixa ele fazer a reunião. Só que você se esqueceu que ali no meio daquelas 2 ou 3, tem um que está vendo você lá dentro do escritório, chamado Jesus Cristo. Ele está lá no meio daquelas pessoas. Aí ele vê e fala, poxa, mas eu avisei para ele que eu estaria ali. Coloca de novo aí, por favor. Coloca de novo. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou. Eu já estou no meio deles. Eu não vou estar, não, eu já estou. Quando tem lá 2 ou 3 pessoas sentadas no banco lá, ele está ali também. E aí quando você não faz a reunião porque tem pouca gente, você virou as costas, não foi só para o povo, para o próprio Jesus. E aí você cai no conceito dele. Aí você entende a razão porque alguns ministérios são amarrados, não cresce, o pastor fica se perguntando. São essas pequenas falhas que você comete, que vão, sabe, matando o seu trabalho, matando você de dentro para fora. Não importa se tem poucas pessoas ou não, faz a reunião, abençoa, porque Jesus está ali, e se Ele está ali, Ele vai garantir que vai acontecer milagres, o povo vai ser abençoado. Ele falou, eu estou ali, faz o curso, só faltou Ele falar, faz a reunião. Aliás, ali Ele usou a palavra reunidos, né? É reunião mesmo. Entende? Então Elias foi lá e profetizou. Aí ele diz, né? Aí vem o 15 agora. Foi ela e fez segundo a palavra de quem? O povo vai fazer segundo a sua palavra. Ele não está dizendo aqui na Bíblia, foi ela e fez segundo a palavra de Deus. Não. Ela fez segundo a palavra do homem, Elias. E o povo vai agir na sua igreja de acordo com a sua palavra, bispo e pastor. Eles vão fazer exatamente o que você está falando para fazer. E dependendo da palavra que você dá, dependendo do estímulo que você dá ou não, assim eles vão proceder. Se você passar fé, confiança, você vê que a primeira coisa que Elias, ele passou para a mulher foi o quê? O que ele passou? Foi a primeira coisa que Elias teve o cuidado de passar para a mulher. Confiança. Quando ele falou o quê? Não temas. Primeira coisa que você tem que passar para as pessoas, confiança. Porque se a pessoa, ela não acreditar na tua palavra, não vai acontecer. Então Elias imediatamente tirou o medo que ela tinha e passou de imediato uma confiança para a mulher. E logo em seguida ele profetizou. E ela acreditou, tanto ela acreditou que ela foi fazer o quê? Conforme a palavra dele. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias.
por que na ordem... Gente, vocês têm que entender. É uma coisa que há muitos anos eu aprendi ao ler a Bíblia. Medita em cada palavra. Quando ali a Bíblia fala sobre o sustento que ele, a mulher e o filho tiveram, por que na ordem veio ele primeiro? Não é ele que está escrito primeiro ali? Coloca aí, por favor. Quem comeu primeiro? Quem? Elias. O que isso quer dizer para você? O que você entende com isso? Quem é que poderia me ajudar a discernir essa ordem das coisas aí? Como? Não. Deus mandou ele lá? Sim, mas não é isso. Isso não tem a ver com a ordem da coisa. A ordem ali, ele, ela e o filho. Por quê? O primeiro a ser abençoado é o pastor. O primeiro a ser abençoado é o homem de Deus. É o primeiro. Por isso a ordem, ele, ela e o filho. Senão, a Bíblia, você acha, tudo que Deus coloca tem uma razão de ser. Senão ele colocaria, e comeram por muitos dias ela, seu filho e Elias. Não, primeiro ele. O primeiro a ser abençoado é o próprio homem de Deus quando abençoa o povo. Então, se você não está sendo abençoado, é porque você não está abençoando o povo. Você é o primeiro a desfrutar da bênção. É o primeiro a ser abençoado. É o pastor, é o bispo. Primeiro porque ele não fugiu, não foi lá reclamar com o rei, não foi protestar com Deus porque foi para lá. Não, obedeceu. Aí diz aqui no 16, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Ou seja, Deus confirmou a palavra dele. Agora, uma coisa interessante aqui, farinha, na Bíblia, é símbolo de quê? Aqui está dizendo que enquanto a palavra do homem, ele deu um prazo, não foi? Então, durante aquele prazo, a farinha não acabou, ou seja, eu vou traduzir para nós aqui, o dinheiro do povo não acaba enquanto você estiver por lá. O povo vai ter dinheiro, o povo vai ter prosperidade, o povo vai ter comida abençoada, roupa para vestir, o povo vai morar bem enquanto o homem de Deus estiver naquele lugar. É assim que funciona. O povo é abençoado, o povo prospera, o povo é curado. Ali no caso está falando da farinha, né? E fala do azeite. O azeite significa o quê? Unção. É o símbolo do Espírito Santo. Não vai faltar unção. Aquele povo ali se torna um povo ungido de Deus. Um povo fervoroso. Que se você chegar para fazer uma reunião naquela igreja, você percebe um povo fervoroso, um povo que ora, um povo que canta, um povo que participa da reunião. Por quê? O azeite não falta unção na reunião, igreja. As pessoas, quando termina a reunião, saem dali maravilhadas. Poxa, que palavra! Você viu aquela mulher que foi curada? Pois é, que coisa, né? Você viu o testemunho daquela lá, o filho estava nas drogas? Poxa, que coisa! Olha, eu vou lutar pelo meu também, não vou desistir não. Porque tem unção na reunião, tem o Espírito de Deus. E as pessoas percebem, elas notam. Não faltou conforme a palavra do homem de Deus. Conforme a palavra do homem de Deus. Então, essa passagem aqui da viúva de Sarepta e da seca, porque nós estamos atravessando um momento de crise agora, o país. Então, tanto naquela época como hoje, nós vemos situações como essa acontecendo. Seca lá, seca aqui. Crise lá, crise aqui. Estamos passando um momento de crise. Mas isso não justifica que no momento de crise
vamos deixar o trabalho cair, vamos deixar de dar frutos. Pelo contrário, é aí que nós temos que abençoar o povo. E é nossa responsabilidade. E vou dizer uma coisa para vocês, só para a gente concluir aqui, ó. Esses dias aí está uma avalanche de ex-pastores me procurando aí, ó. É um monte. Acharam meu telefone, fica mandando mensagem para mim. E o pior é que eles colocam no WhatsApp. Não tem aquela foto do WhatsApp? Hein? Não é? Aí bota lá a carinha de um filhinho assim, ó. Meu Deus do céu. Só para me comover, para mim. Aí bota lá uma foto assim, bem assim, sabe? Para ver se o bispo Jorge, aquele coração duro, miserável. Esse... Aí eu fico pensando. Gente, é uma coisa engraçada. Eu sei que aqui no nosso meio tem alguns pensando em sair. Eu sei disso. Como é que o senhor sabe? Porque Deus me revelou no Espírito. Aqui, ó, tem gente pensando em sair. Eu vou dizer para você o seguinte, normalmente quando a pessoa está assim, ela começa assim, a igreja é injusta, a direção da igreja não me vê, eu tenho um talento que está desperdiçado, nunca me reconheceram. Normalmente são esses pensamentos. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu acho que não deveria ser dessa forma. Ela discorda. Aí, alguns destes saem, outros ficam murmurando pelos cantos aí e falando mal. E há aqueles que chegam ao ponto de sair. Muito bem. Aí pede para sair ou vai abrir um ministério. E, claro, na cabeça dele, o ministério dele vai ser diferente, porque não vai ter isso, não vai ter aquilo, que nem tem na igreja mundial. Eu vou agora abrir a minha igreja e lá não vai ser desse jeito. Muito bem. Aí vai lá ele, abre a igreja. Na maioria, daqui um pouquinho fecha. Por quê? Porque você acha que é fácil. Uma coisa é você lá na sua igreja reclamando da vida, numa igreja que já está pronta e que às vezes anda até pela fé do apóstolo, mais do que a nossa. Isso é uma coisa. A partir do momento que você abre o seu ministério, ali é pela sua fé. Aí, por quê? Aí, como não tem fé suficiente, você pensa que é fácil abrir um ministério? Não é. Não é. Uma coisa é você fazer parte de um ministério que já existe. Outra coisa é você abrir seu próprio trabalho. Tudo bem. Não, mas eu vou pregar e tal, tá bom. Não estou dizendo que é errado. Tá, vai lá. Mas só que a maioria dura um tempo e depois o quê? Fecha. Aí, passado um outro tempo, daqui a pouco está aqui de volta, pedindo para voltar. Mas eu pergunto, peraí, mas não é injusto? Esses dias eu atendi um casal pedindo para voltar. Aí falou tal, pá. Aí eu falei assim, ó, a igreja mundial, da época que você saiu, não mudou não, irmão. Eu estou achando que ainda está até pior. Eu, se fosse você, eu não voltava para cá, não. Que isso, meu? Pois é, rapaz, se você saiu naquela época por causa disso, você vai voltar para a injustiça de novo? Você vai voltar para o Egito de novo? Você não estava sendo humilhado aqui, castigado, punido, desprezado, jogado. Uns saem porque, às vezes, ele é transferido para um lugar que ele não gostou muito. Então, eu quero sair da obra, me jogaram em tal lugar. Então, a igreja continua ainda da mesma forma. Você vai ser jogado para lá e para cá aqui de novo? Mudou não, irmão. Por que você quer voltar para cá? Você está doido, você está bem onde você está. Lá você tem liberdade, lá você não precisa obedecer ninguém vai ficar mandando em você. Eu falo para eles isso, eu não estou entendendo. Aí quer porque quer voltar de qualquer jeito. Então eu digo para você que está aí pensando em sair. A volta é quase impossível. Só se Deus quiser que você volte mesmo. Do contrário, já vou te falando, hein? Já tem um monte aí para me atender. Desses aí, talvez ninguém volte.
Aí vai falar, o senhor é duro de coração? Não tem nada a ver com a dureza de coração. Eu só obedeço ordens. E na minha avaliação, essas pessoas, muitas querem voltar por causa do emprego. Eu atendi uns aí, e eles falaram assim para mim, bispo, eu estou passando fome, deixa a gente voltar. Ué, peraí, quer voltar porque está passando fome? Não, porque está precisando de emprego. Em momento nenhum fala, eu quero voltar porque eu quero ganhar almas, eu quero trabalhar para o reino de Deus. Eu não vejo essa palavra não, eu quero voltar porque eu estou passando aperto, eu me arrependi, estou passando necessidade. Mas peraí, aqui não é cabide de emprego. O nosso trabalho não é como os trabalhos aí fora não, igreja. É diferente, nós lidamos com vidas. E não é só lidar com vida, porque o médico também lida com vidas. O enfermeiro também lida com vidas. Nós, além de lidarmos com vidas, temos que ter fé, amor e muita coragem para fazer esse trabalho. Não é fácil, não é todo mundo que está preparado para fazer isso que nós fazemos aqui não. A maioria das pessoas não suporta. Não aguenta não. Você está pensando o quê? Hoje está aqui, amanhã está lá, não tem paradeiro. Nós somos ciganos. A gente não consegue fazer raízes, formar raízes. Não é fácil não, tem os filhos. Quando o filho começa a se adaptar no lugar, daqui a pouco tem que mudar de colégio, troca de cidade, troca de clima. Um lugar é frio, outro lugar é quente, um lugar é mais ou menos, um chove muito, outro não chove nada. Não é fácil. Então, para que voltar para tudo isso de novo? Mas é porque aí vai ver a dureza lá fora. Sabe que, me perdoe que eu vou falar aqui, mas eu vejo que em alguns casos, o próprio Deus permitiu, sabe por quê? A quem foi confiado ovelhas. Ele não cuidou daquelas ovelhas e as abandonou. E aí ele vai ficar no lugar da ovelha, né? Aí ele vai ver o que é fácil. Se ponha no lugar do povo. Se coloca um pouquinho no lugar das pessoas que vão na sua reunião. Quando um pastor sai da obra e fica por aí, ele está no lugar do povo, aí ele vai ver como é difícil arrumar emprego. Aí ele vai ver como é difícil pagar aluguel. Aí ele vai ver como é difícil o trabalho pesado. Teve um aí que falou assim que não estava aguentando carregar mais saco de cimento nas costas. Ah, viu a dureza, né? Aqui o máximo que ele carregava era uma toalhinha. O máximo que alguns pegam é o copo d'água para beber. Aí vai ver lá fora a dureza que é. E lá fora, meu amigo, você é humilhado mesmo. Aí o patrão te pisa, te humilha. Você acha que aqui dentro tem humilhação? Você acha que às vezes um ou outro passa por um perrenguezinho aí? Vai ver lá fora. Lá a humilhação é velada. Lá a pessoa gostou bem, não gostou, problema seu, vai embora. É isso. Lá, meu irmão, você tem que cumprir horário. Chega atrasado para você ver. Como muitos chegam aqui, até na reunião do apóstolo, quando ele faz. Você pensa que eu não vejo, não? O apóstolo começa a reunião, eu vou para aquele canto ali, e só fico vendo um monte de casal passando, o pastor chegando tudo atrasado, na reunião do líder da igreja. Isso porque foi avisado com bastante antecedência. Chega você atrasado lá no teu emprego lá fora, para você ver. Ah, lá fora não faz, né? Mas aqui dentro faz. Aqui muitos deixam de fazer a reunião, não faz, fecha a igreja. Faz isso lá fora. Fecha lá a loja, não abre não a loja para você ver. Aí quando vai ver a dureza da vida lá fora, aí fala, rapaz, eu era feliz e não sabia, Madalena. Vamos dar um jeito de voltar, vamos voltar, porque a coisa aqui está feia. Então quer voltar? Não por causa das almas, não pelo chamado. Eu vou dizer para você que de 10 que procuram, 2 realmente é pelo chamado, os outros 8 não são.
Não são. Eu percebo isso na entrevista. Eu percebo na hora que eles vão falando. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Aí eu já percebo no coração da pessoa o que está. Não é a falta do altar necessariamente. É a falta da segurança que tinha e que desprezou. Do salário, da casa, dos móveis, do trabalho. Andar de terno, né? Gravatinha, sapatinho brilhando, gel no cabelo. E ser chamado de quê? Senhor. Lá fora, Joaquim, anda aí, vamos lá que você mole, rapaz. Ainda xinga um palavrão bem grande daquele ainda. Lá fora é assim. Lá ninguém vai ficar te chamando de senhor, não. Aqui anda bem arrumadinho, bacana. Tem um pessoal que anda bem alinhado aqui, né? Aí chega todo arrumadinho na reunião. Vamos ficar em pé. O povo tudo não reverenciando você, mas, sabe, obedecendo o que você fala. Sabe, tem pastor que gosta de dar ordem, né? Nunca vi. Ele dá ordem nos obreiros, dá ordem no povo, manda na mulher dele já manda. Em alguns casos, né? O sujeito gosta de dar uma ordem, rapaz. Estou mandando, faz o que eu estou mandando. Obreira, corre aí, obreira. Meu Deus do céu, coisa só. Aí chega lá fora, vai ser mandado, né? Aí lembra. Aí vem. Então, você que está pensando, pensa bem. E você que fica reclamando, achando ruim, ou muitas vezes questionando decisões da direção. Mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Como se com você seria diferente. Com nenhum de nós seria diferente. Não existe igreja perfeita. Nos céus, para onde nós iremos, aí sim você vai ter a perfeição. Aqui na terra, defeitos sempre haverão, falhas sempre ocorrerão, porque somos homens, porque você também é falho. Até você que julga o trabalho da igreja, aí entra naquela passagem lá. Ixi, vocês esperam só um pouquinho, gente. Olha o que entra aqui, ó. Entra essa passagem aqui, ó. Lá em Lucas, Rapaz, olha que bacana, eu não tinha visto isso ainda. Lucas 6:39. Aliás, 6:40, vamos no 40. Lucas capítulo 6, versículo 40. Olha que coisa interessante. O que está escrito ali? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Quem é o nosso mestre aqui? Vocês têm com medo de falar? Quem é o mestre? É o apóstolo. Eu e você somos discípulos dele. Então nós não estamos acima do mestre. Por que você fica julgando e condenando o mestre? Não, bispo, que isso? Eu não falo isso, mas muitos aqui ficam murmurando, reclamando e fazendo comentários. Pois eu vou dizer, olha o que Jesus falou. Coloca de novo lá. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Então, eu e você, sendo bem instruídos, obedecendo, sabe, fazendo o nosso trabalho, podemos ser como ele, como o apóstolo, ter o mesmo ministério que ele tem, de multidão, de cura, de libertação, a palavra que ele tem. Se eu e você seguimos a orientação do mestre, e ali, ó, esse mestre está com letra minúscula, não está se referindo a Jesus. Está falando de nós aqui, ó. Mestres, a Bíblia fala dos mestres. Você já leu isso? Que uns são chamados para ser mestres. Pois ele é o mestre, ele é o líder, ele que Deus chamou. Nós somos discípulos da fé dele. Então por que eu vou ficar criticando o meu mestre?
Eu tenho que ser bem instruído para o meu trabalho ser tão bom quanto o do mestre. Mas eu não estou acima do mestre. Se nem eu e nem você estamos acima dele, por que vamos questionar? Aí continua. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? É o que às vezes a gente vê acontecendo no meio aqui. Ah, mas a igreja é assim, mas tem isso, mas tem aquilo. Jesus está dizendo, você não pode ficar reparando essas coisas, porque você tem uma trave no seu, não é isso? Não é isso mesmo? Uma trave no teu próprio. Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Aí Jesus chama de quê? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Então Jesus deu todo o ensinamento aqui, gente. Esse negócio de ficar reparando o defeito dos outros, de ficar criticando a direção da igreja, porque ali ele está falando do mestre, começou com o mestre. Porque Jesus já sabia que nos nossos dias, as igrejas iriam crescer muito, iam se espalhar pelo mundo afora, e ia acontecer esse tipo de coisa. Daqueles comentáriozinhos, né? Fulano, você viu? Eu não concordo com aquilo. Eu não concordo com isso. Aí fica mandando mensagem no WhatsApp, mandando lá não sei o quê. Aí de vez em quando manda errado, cai lá para a gente. Rapaz, aí o sujeito vai mandar aquela mensagem falando mal da direção da igreja, cai lá no meu celular. Ei, lasqueira. Eu caio no de alguém que vai... Não, bicho, foi sem querer que eu mandei sem querer. Aí, ó. Vira e roda, tem isso acontecendo aqui, ó. Falando mal, criticando, você está errado. Você não está acima dele, nem eu estou. Não temos o direito de fazer esse tipo de comentário e crítica. Se você se for bem instruído, você vai ser como ele. Você vai ter um ministério, o mesmo ministério que Deus deu para ele, vai dar para você também. Desde que você seja o quê? Volta lá de novo. Volta de novo. Volta de novo. Já tirou já, irmãozinho? Oh, meu Deus do céu. Todo aquele, porém, que for, então no 40, bem instruído, será como o seu mestre. Você sabe o que eu estou fazendo aqui no Brás? Você sabe o que eu estou fazendo aqui no Brás? Estou sendo, estou sendo instruído. O bem instruído vai depender de mim. Mas assim, você não está errado não. Mas sabe o que eu estou fazendo aqui no Brás? Eu estou sendo instruído. E eu estou aprendendo. Todo dia eu estou aprendendo coisas novas. Todo dia eu aprendo com o meu mestre. E claro que eu tenho os meus momentos com Deus, é lógico. É evidente que eu tenho os meus momentos com Deus, a minha leitura da Bíblia, onde eu busco sabedoria, direção de Deus, mas eu como discípulo, eu estou fazendo o que Jesus falou. Igreja, abra sua mente. É o homem, então Jesus errou? Você não acredita na Bíblia, não? Esse é o problema de alguns, não acreditam no que pregam. Eu acredito no que eu prego, e está escrito na Bíblia, está escrito que eu, como discípulo, tenho que ser instruído pelo mestre, e não é Jesus que está se referindo ali não, é o líder. Entenda isso, está falando do homem, porque Jesus já sabia que haveriam, por exemplo, os apóstolos, haveriam, os bispos, os pastores, ele já sabia de tudo. Então, para poder colocar uma hierarquia na igreja, ele falou para o discípulo não querer passar por cima do mestre. Ou será que alguém passa por cima de Jesus? Alguém consegue passar por cima de Jesus? Consegue? Então não era dele que ele estava falando. Não era dele que ele estava se referindo. Ao líder da igreja, não podemos passar por cima do mestre. Eu tenho que ser instruído como ele, é o que eu estou fazendo aqui no Brás. Eu estou aqui aprendendo, estou aqui sendo instruído. E se eu for bem instruído, o que está escrito que vai acontecer lá? Bem
bem instruído será como o seu mestre. Ou seja, gente, isso é muito forte, gente. Quando o apóstolo não faz as reuniões domingo ocasionalmente, quem faz? Quem faz? Sou eu. E graças a Deus, quando eu falo que ele não está, ninguém levanta e vai embora. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque eu estou procurando ser instruído como o meu mestre. Eu chego aqui, eu procuro fazer o trabalho mais, eu sigo a linha dele, a maneira dele, eu fico observando ele pregar, fico observando ele orar. E aí, quando ele não está e eu estou presente, eu faço a reunião, para que as pessoas não sintam a diferença, a falta. Ah, o apóstolo não está aí. Ah, quem é? O bispo Jorge? Vira e vai embora. Para isso não acontecer. Agora, você vai dizer para mim, o senhor está no mesmo nível dele? Não, não estou. Eu não estou no mesmo nível dele. Mas eu estou sendo o quê? Instruído. Eu estou aprendendo, eu estou observando, eu estou vendo. Por isso que vocês deveriam ter uma antena parabólica. Eu já falei isso aqui na reunião de pastores. Mas como muitos de vocês não se interessam em ser instruídos como seu mestre, aí você nem liga para isso. Nem liga. Assistir a reunião do apóstolo? É ruim, hein? Fica lá jogando videogame, fica lá fazendo qualquer outra coisa. Não todos, mas uma boa parte de vocês não se importa de assistir. Não se importa. Eu, quando estava em outro estado, eu gravava para assistir depois. Porque na hora eu estava fazendo a minha reunião. Eu já programava, gravava, quando terminava, eu ia assistir para ver o que ele está fazendo. Para ver que propósito que ele lançou, como é que ele fez a reunião. Para quê? Lá no estado, fazer um trabalho semelhante ao dele aqui de São Paulo. Então, alguns de vocês deixam passar isso. Está deixando de ser instruído para amanhã ter a mesma fé que ele tem. Ah, bispo, o senhor fala sobre mandar o paralítico levantar, o cego enxergar, mas isso aí é o apóstolo. Pois é, se você for instruído, você vai ser como ele também. Você vai mandar o paralítico levantar, ele vai levantar. O cego enxergar, ele vai enxergar. O surdo ouvir, ele vai ouvir. E vai acontecer, só depende de você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aqui no Brás, graças a Deus, nas minhas reuniões, e vocês veem porque ela é televisionada, não tem como eu mentir. O que tem de cego e surdo que enxerga. Agora, ultimamente, nas reuniões, tem uma avalanche aqui, ó. Cego enxergando, surdo ouvindo, de vez em quando os paralíticos andando. Quer dizer, eu estou sendo instruído, gente. Eu estou aqui convivendo com ele, eu estou vendo ele fazer o trabalho. Eu estou observando como é que ele faz, como ele prega, como ele se permite ser usado por Deus. Eu, como discípulo, estou ali sentado, ó, observando. Você acha que na hora da palavra, eu fico com alguns de vocês, quando fica aqui na reunião, conversando? Que vergonha, gente, que vergonha. O apóstolo pregando e pastor batendo papo com outro aqui. Que vergonha. Você não está sendo instruído, você está jogando fora, você está desprezando. Claro que não são todos que fazem isso, mas alguns de vocês são desse jeito. É porque você sabe mais. O problema é que você está enquadrado naquilo que Jesus falou. O discípulo não está acima do seu mestre. Coloca de novo. Coloca de novo. O discípulo não está acima do seu mestre. Jesus falou isso. E quando você despreza, quando você fica batendo papo e conversando na hora da reunião, é porque você se acha melhor do que ele. Você acha acima dele. Você não precisa do que ele está falando. Você já sabe. Eu fico sentadinho assistindo a reunião toda, eu não saio daqui. Eu sento ali na caixa de som, ou quando na cadeira, quando tem... Não tem vaga na cadeira ali, né? Os políticos tomam posse daquela cadeira, não tem jeito. Aí eu sento ali em cima da caixa de som, e fico ali assistindo a reunião toda. Não arredo o pé, um momento sequer. Principalmente na hora da palavra. E na hora da palavra, então, eu fico alimentando. Eu fico ali, sabe... Aí o apóstolo prega um negócio e eu falo, puxa, eu não tinha visto isso. Que legal, que bacana. Aí eu fico alimentado, gente. Eu estou sendo instruído. Aí eu pergunto, você está sendo instruído também? Tá, eu estou sendo instruído sim, assistindo lá o Joaquim da Silva, o Benedito do não sei o quê lá. Quando a gente tem no nosso ministério mesmo, gente, palavras tão abençoadas.
Uma reunião tão abençoada. E se você discordar, mas por que dá essa multidão toda na reunião dele? Por que esse povo vem, mas vem com força? Para pensar. Nenhum de nós está acima dele. É bíblico isso. Mas se você for bem instruído, você será como ele. Quem entendeu a palavra, gente? Eu espero que você, nós vamos agora falar um pouquinho com Deus, né? E eu vou despedir vocês. Está começando um ano. Que esse ano seja o ano da virada no seu ministério. Que este ano seja o ano da mudança no seu trabalho. Radical. Paulo falava uma coisa interessante. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo. Então você tem que esquecer. Esquece um pouco o passado. Esquece um pouco, sabe, onde você já passou, deixou de passar, o que aconteceu, deixou de acontecer. Se foi bom, amém. Se não foi, louvado seja Deus, em tudo dai graças. Mas, sabe, olha para frente agora. O meu ministério vai despontar. Vai acontecer na minha reunião o que nunca aconteceu. Eu vou ter inspiração para pregar. Por exemplo, você já está meio cansado lá e já não sabe mais o que fazer. Bispo, eu tenho que sair daquilo lá porque eu já queimei todas as campanhas que tinha na minha mala. Sabe que tem um pessoal que carrega um baú cheio de campanha, né? Aí ele já gastou todas que ele conhecia e está sem inspiração. E agora, o que eu faço? Pois eu vou dizer a você, se você sair dessa reunião hoje, guardando o que você ouviu aqui, você vai ter tanta inspiração. Mas não é coisa maluca, não. Coisa bacana, sabe? Coisa que você vai dizer assim, bispo, eu já ouvi pastor e bispo falar assim, todas as campanhas da Bíblia eu já fiz. Fez nada. Você vai ver que Deus vai te dar cada inspiração, que você vai falar, rapaz, nunca tinha visto isso. Rapaz, nunca pensei num propósito, olha que bacana. Vai ser tanta inspiração forte, e você vai abençoar o seu povo lá. Você vai abençoar para valer. O povo contando milagre, o povo comprando carro, comprando casa, prosperando, ganhando causa na justiça. Você vai ter um problema que você vai ter que arrumar estacionamento, porque não vai caber de tanto carro, né, na sua igreja. Bicho, está precisando alugar um estacionamento lá, porque não está cabendo os carros do povo. Eu fiz isso lá em Goiânia. Quando a gente passou lá em Goiânia, a Nina lembra disso. Eu fiz um desafio lá, e você vê que Deus é realmente, gente, puxa vida. Eu fiz um desafio lá que eu falei assim, gente, eu vou ter um problema sério aqui nessa igreja. Eu vou ter um problema sério aqui nessa igreja. O povo ficou tudo assim na expectativa. Vocês vão prosperar tanto, vocês vão comprar tanto carro, que eu não sei o que eu vou fazer para colocar, estacionar o carro de vocês. Aí o povo, bateu palma, tal, aquela coisa. Gente, e não deu outra. O estacionamento da igreja ficou pequeno. Aí eu tive que alugar um estacionamento atrás, que era da faculdade lá, não estava cabendo mais, e eu fui obrigado a alugar um outro estacionamento do outro lado da rua, e os 3 ficaram entupidos de carro, e o povo ainda teve que botar carro na rua. O que teve de testemunho de gente comprando carro. Mas por quê? Porque eu profetizei isso. Eu acreditei nisso. Se você acreditar, o seu povo vai prosperar. Você vai ter um problema sério, que na verdade é um bom problema, né? De tanta prosperidade, tanto carro parado, sabe? Causa na justiça. E disso tudo vai se cumprir a palavra quando diz, o primeiro a ser abençoado vai ser você. O primeiro a ser abençoado foi Elias, gente. Deus não deixou faltar. E não deixa faltar para você também. Amém?